Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Sejam bem-vindos a este novo encontro. Hoje nós vamos falar de um tema que cai muito nas provas de concurso, mas cai em forma de questão. Mas as pessoas sabem o que é, mas às vezes esquece que existe um artigo. O artigo 19 do Código Penal, que traz o conceito deste tipo de crime. Nós estamos falando do crime agravado pelo resultado, o chamado artigo 19. O artigo 19 do Código Penal traz o chamado crime pré-ter-doloso. O que é o crime pré-ter-doloso? Segundo o artigo 19, tem a seguinte redação: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente o que houver causado ao menos culposamente. É o crime em que se chama pela agravação pelo resultado. O crime pré-ter-doloso é uma figura híbrida. Por que uma figura híbrida? Porque nós temos o dolo, o sujeito, eu falo que é híbrida por quê? Porque dentro do crime pré-ter-doloso existe o dolo e a culpa. Professor, mas o sujeito cometeu um crime, ele comete um crime doloso ou culposo. É um ou é o outro. Mas aqui o senhor está dizendo exatamente, eu estou dizendo que aqui esse crime tem as duas figuras unidas, dolo e culpa. Acontece que o dolo, ele está na conduta inicial, ele está na conduta. O dolo está na conduta. E a culpa está no resultado. Então, nos crimes pré-ter-dolosos, o sujeito inicialmente age com dolo direto de primeiro grau, e o resultado se dá a título de culpa. Então, ele tem a intenção de praticar determinado delito, mas devido a algo que sai errado, ele acaba produzindo um resultado mais grave a título de culpa. Então esse resultado, ele é mais grave. Percebam que a conduta inicial é menos grave do que o resultado final. Exemplo: o sujeito tem a intenção de praticar lesão corporal. Qual que é o dolo de primeiro grau? Qual que é a intenção dele? Dar um soco na vítima. Então ele vai dar um soco na vítima. Então somente isso eu falo. Eu só quero lesionar, eu só quero deixar o olho roxo da vítima. Crime de lesão corporal simples. Acontece que ao dar o soco na vítima, a vítima cai, bate a cabeça no meio-fio da calçada e acaba morrendo. O dolo dele está na conduta. Qual que era a conduta dele? Praticar a lesão corporal. Mas a morte se deu a título de culpa. Ele não desejava a morte não era previsível. Ele não viu, aliás, não é que não era previsível. Ele não viu o resultado adverso, então não pode se falar em dolo eventual. Ele simplesmente aconteceu. Aconteceu porque, devido a uma situação daquele momento, então nessa situação, o sujeito acaba tendo uma pena muito mais grave. E os crimes pré-ter-dolosos, eles vão estar previstos no Código Penal. Essa punição híbrida, ela vai estar prevista lá. É que nem os crimes culposos, tem que haver previsão legal. Então, por exemplo, o sujeito que
ao praticar o crime de estupro. Ele tem o dolo de primeiro grau de tão somente praticar o estupro. E aí, culposamente, ele causa a morte da vítima, ele responde pelo crime de estupro com resultado morte. A pena dele vai ser muito maior. Então, quem pratica um crime pré-ter-doloso, ele vai ter necessariamente uma pena maior. Por quê? Porque o resultado final, mesmo que a título de culpa, ele vai ter uma pena muito mais grave. Como eu trago aqui para vocês, ó, lesão corporal seguida de morte. Se o resultado morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena passa a ser de 4 a 12 anos. E aí, lesão corporal seguida de morte. Por exemplo, nós temos também o latrocínio. Lá no latrocínio, que está na nova legislação, já mudou inclusive, com relação ao inciso 1, se dá violência ao sujeito ao subtrair o objeto, o sujeito está lá subtraindo o objeto, ele emprega a violência. E se nessa violência ele culposamente causa a morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos. O chamado latrocínio é roubo seguido de morte. O sujeito pode ter a intenção de matar para subtrair, ou ele culposamente, ao empregar a violência, ele dá uma coronhada na cabeça da vítima, acreditando que era só violência suficiente para tirar ela do caminho. Para facilitar essa subtração, acontece que ele causa a morte. Latrocínio também. Percebam, tanto que a pena sempre será maior. Qual que é um outro detalhe do crime pré-ter-doloso? Não se admite tentativa. Não tem que, como dizer assim, ele tentou culposamente causar a morte com a lesão dolosa. Não, não existe isso. Ele é um crime de resultado. Como assim um crime de resultado? Necessariamente, para ele ser punido, tem que ocorrer esse resultado culposo, essa figura híbrida, dolo no início e culpa no final. Se não ocorrer isso, não há de se falar em crime pré-ter-doloso. Tudo bem? E aqui deixo o nosso momento reflexão. A nossa luta não é contra pessoas. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A luta que nós vivemos aqui é uma luta pessoal, uma luta interna. É uma luta em que você tem que vencer você mesmo todos os dias. É uma luta de cunho espiritual. A gente vive grandes batalhas, mas não são batalhas, se parar para analisar, batalhas contra pessoas. Você que está estudando para concurso público, você sabe que o maior candidato que você tem que vencer é você mesmo. O maior concorrente que você tem para vencer é você mesmo. Não é o outro. Porque você sabe que se você atingir aquele nível que o concurso espera, você vai passar independentemente de qualquer outra situação. É importante deixar que tem concursos públicos que sobram vagas, porque o candidato não consegue atingir aquele nível esperado. Então, em vez de você ficar olhando e se preocupando com a vida do outro, se preocupe com você. Se preocupe com o que você pode fazer, o que você pode melhorar e o que você pode fazer para seguir em frente. E sempre peça, aí a expressão que eu aprendi com um grande professor de Direito Civil, o doutrinador Pablo Stouze, tenha blindagem espiritual. Tendo blindagem espiritual, você consegue seguir, porque os grandes ataques serão sempre no cunho de sua alma. Então,
Peça essa blindagem espiritual para que você possa seguir lutando e seguir caminhando. Porque a vida sempre vai trazer grandes dificuldades, mas você vai conseguir superá-las. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.